Está começando mais um debate no Brasil. Eu sou Felipe Nascimento e no programa de hoje vamos falar sobre a eutanásia em humanos. Você sabe o que é, como funciona e por que essa técnica implica em questões jurídicas? Bom, hoje nós vamos entender por que a prática de proporcionar a uma pessoa a morte sem sofrimento continua sendo um tabu no Brasil. Por que nem de ir contra aspectos religiosos é considerada crime. Para discutirmos sobre esse assunto, convidamos o advogado Fabrício Matos, especialista em direito público, e a enfermeira Maria Caroline Valdrigues, mestre em educação e docente do curso de enfermagem. Sejam os dois muito bem-vindos. Então, gente, para dar início ao debate aqui, eu queria saber primeiramente de você, Maria, o que é a eutanásia e em que situações ela pode ser utilizada? A eutanásia deriva de uma palavra grega, né, que usualmente a gente tem ouvido aí como boa morte, né, ou morte digna. Mas atualmente o conceito que se tem debatido na comunidade acadêmica é que ela é o emprego ou abstenção de procedimentos, situações que prolonguem a vida diante de uma situação que não haja possibilidades de cura, né? Então, a eutanásia vem nesse sentido como uma abreviação da vida diante de uma situação, de um processo de saúde e doença em que não vai ser possível tratar e esse indivíduo recuperar a sua saúde, né? Entendi. E, Fabrício, por que no Brasil a eutanásia é considerada crime? É que partindo do princípio da legalidade, que a gente entende assim, que tudo que não é proibido é permitido. A eutanásia seria quando você está dando uma boa morte para a pessoa, essa pessoa na realidade ela não morreria naturalmente. Então você vai estar matando alguém. Então, como não há nada dentro do nosso ordenamento jurídico que trata da eutanásia, então você acaba sendo tipificado no artigo 121 do Código Penal, que seria o crime de matar alguém. Então, por isso que ela é considerada crime, né? Entendi. E daí existe esse projeto, né, de lei criado em 96 que, no caso, autorizaria a prática da morte sem dor, a eutanásia, somente em casos específicos, né? Por que ela nunca foi para votação? Essa, na realidade, é uma questão mais política do que jurídica, né? Porque, sendo bem claro, é uma questão que acaba caindo mal para os deputados. Digamos, aquele deputado que lhe for favorável à lei, pode vir uma parcela da sociedade que vai criminar ele, que vai acabar caindo em cima dele. Então, é um projeto anti-eleitoral, basicamente. Por isso, como vários outros projetos, várias outras questões que são bem polêmicas, né, que a gente acaba pensando, por que preso não vota? São essas questões, né? Entendi. Porque, digamos, os políticos não têm interesse em colocar isso em debate, porque vai ser desfavorável para eles. Entendi. E, Maria, no caso assim, da prática da eutanásia, até que ponto a família tem voz nessa questão? Até que ponto ela influencia? Então, querido, eu fui buscar algumas literaturas a fim de, enfim, esclarecer como isso ocorre nos países, por exemplo, como Bélgica, Holanda, recentemente na Colômbia acontecem. A gente consegue perceber que não é simplesmente você ir lá e assinar um termo, pronto, eu vou receber uma injeção letal, ou eu vou ser desligado de um suporte ventilatório que mantenha a minha condição de vida. Eu tive pesquisando isso, por exemplo, na Holanda, existe todo um eixo estruturante que caminha para a possibilidade da eutanásia. Então, eles oferecem todo um apoio, uma rede de apoio, com médicos, psicólogos, enfermeiros, não é? Outros profissionais que colaboram, não é, para essa possibilidade de vida. Se investiga realmente essa possibilidade de não cura da doença, tensiona de vários lados para tentar, não é, evitar, né, de o paciente dizer, não, olha, realmente não quero. Eles fazem todo um percurso e que é chamado de
um filtro de cuidados, não é? E aí o que acontece? Muitas vezes esse filtro de cuidados reúne tantas informações, tantas evidências que realmente corroboram com aquela decisão do paciente. Então eles também formam uma rede de apoio para sustentar esse paciente e esse familiar para dar conta então dessa decisão da eutanásia. No Brasil, o que eu vejo é que isso é pouco debatido. Eu vejo que o processo de morte e morrer, ele tem um vínculo muito grande com a questão religiosa, não é? E eu vejo assim que ainda nós estamos a alguns passos discutindo isso, né? A questão da vinda do cuidado, da questão da abertura, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, amplamente estudado pela enfermagem, tem aberto esse caminho de estudar os cuidados paliativos para as pessoas que não têm possibilidade de cura de determinadas doenças. Eu vejo assim que a gente caminha para isso, mas a gente ainda tem que pensar algumas etapas antes, né? Como é que o indivíduo, como é que a coletividade entende o que é esse processo de morte e morrer, sem essas premissas religiosas ou dogmáticas relacionadas a isso. E aí eu penso que isso são alguns atrasos. Por exemplo, por que isso não acontece na bancada, né? Na bancada política? É porque não se tem um debate realmente científico, aberto, de discutir o que é vida, o que é morte, o que é processo de morrer, o que é obstinação terapêutica, o que é o testamento vital. E aí as coisas acabam sendo assim tão difíceis que a gente acaba não discutindo por isso que isso não vai para frente, por isso que a gente se deixa levar por essas questões dogmáticas, enfim. É até mesmo uma questão que eu vejo andando lado a lado com a legalização do aborto, né? Sim. Então são questões religiosas. Infelizmente, nós temos um país laico, só que a gente tem uma bancada religiosa, a gente tem Sim. toda essa questão que acaba influenciando muito. Infelizmente, tem as partes positivas, lógico, mas tem muita coisa que essa parte religiosa acaba dando uma trava em toda a legalização, toda a discussão científica, tudo isso acaba morrendo por conta desses pontos, né? Mas Fabrício, me responde uma coisa aqui, que ela falou que a eutanásia é quando não existe a possibilidade de cura, né? Caso o paciente nesse estado em que não há cura, mas ele também não vai morrer, mas digamos assim, ele vai estar num estado constante de desconforto ou sentindo dor o tempo todo, ele recebe algum direito especial por estar nessa situação? Na realidade, sim, dentro do ordenamento, assim, em âmbito nacional, não tem quase nada que trate sobre isso. No estado de São Paulo, até mesmo tem uma lei que ela acaba trabalhando junto com a questão do tratamento. Por exemplo, um paciente que já está em estado terminal, ele pode se negar a receber um tratamento. Então, digamos, não na questão ali não seria, digamos, um paciente que estaria num estado que não tem cura, mas uma pessoa que está há anos e anos lutando contra um câncer, ela pode se abster de fazer esse tratamento. E isso só existe hoje no Brasil, somente no estado de São Paulo. E outras questões que versam, mas acabam fugindo mais dessa parte da eutanásia, né? Porque a eutanásia, acho que ela acaba se encaixando mais naquele paciente que ele tem uma certa uma vida à frente, né? Ele tem aquele problema, ele pode ser que ele ficou paraplégico, outras debilidades físicas, mas a vida dele ainda vai se delongar, né? Sim, aproveitando até que vocês dois trabalham em áreas bastante distintas de profissão, né? Como que vocês veem individualmente a opinião das pessoas sobre esse assunto e como vocês projetam a aceitação delas caso a eutanásia venha a ser mais debatido, quiçá até aceita? Vamos começar com a Maria aqui. Eu penso assim, eu já vivi situações um tanto constrangedoras no que diz respeito a, por exemplo, pessoas próximas falarem assim,
você pode dar um pulinho aqui no hospital? Sim, claro, posso te ajudar. Estava com um paciente internado, numa unidade de terapia intensiva, e aí, assim, olha, porque, enfim, eles estão perguntando sobre algumas questões, sobre viver, sobre morrer. As pessoas hoje, atualmente, elas não sabem decidir sobre isso, né? Quando a família vive um estressor de ter um familiar dentro de uma instituição de saúde, num estado grave, talvez sem possibilidade de cura, e que, né, enfim, medidas precisam ser tomadas para o desencadeamento daquilo, eles ficam inseguros, eles ficam tensos, eles ficam se questionando se é certo ou se é errado. Então eu fico pensando assim, que a grande maioria da população não sabe discernir sobre isso. A gente sabe que as pessoas que têm mais conhecimento, que adentram o serviço de saúde, elas sabem, sim, não, optar por isso, por aquilo. Mas a grande maioria aceita aquele tratamento como se fosse o melhor, o mais adequado, o mais competente. Enfim, nós caminhamos a esses passos, né? E eu vejo assim que enfim, a população, eu não sei se nós caminharemos ainda para isso, entende? Eu acho que ainda tem um longo período ainda da nossa existência para dizer assim, a eutanásia foi aceita, mesmo porque existe, se a gente for pegar se espelhar nos modelos dos países que aceitam, existe um processo antes, né? Que é de você ver se há viabilidade ou não disso. Preparatório, né? Eu vejo dessa forma também, que assim, na realidade, é mais uma questão, uma preparação, tanto uma preparação da população em si, em relação ao debate, mas o nosso grande problema acaba versando essa parte realmente política, porque os nossos legisladores, os nossos doutrinadores, são os deputados que a gente tem hoje. A gente sabe os problemas, tudo mais que a nossa Câmara acaba enfrentando, né? E na minha visão, e eu acho que a visão de muitos, são pessoas completamente despreparadas. Sim, podem sim. falar não, mas eles têm assessores, ou excelentes assessores. Mas eu vejo como sendo o mínimo que um deputado ele tenha uma preparação de direito, ele tenha algum entendimento, porque a gente vê hoje somente discussões de leis tão desnecessárias, chulas, são leis que não fazem grande diferença para a sociedade num todo, e quando entra alguma coisa em debate é porque tem aquela, né, tem a propina deles, aí que entra o segundo interesse, que é o segundo interesse, porque ou eles não querem debater para não se queimar eleitoralmente, ou eles só vão debater só quando tem aquele empurrãozinho, né, de alguém, de alguma parcela da sociedade, de alguma parcela do empresariado. Mas, enfim, por isso que a eutanásia acaba não sendo debatida também novamente. Foi um projeto de 96. Se passaram aí 19 anos e nada mais se debateu. Então, na parte jurídica, enquanto... é muito difícil, porque assim, tem a parte da lei oriunda da sociedade, só que assim, são milhões de votos que têm que ser recolhidos para mandar para a Câmara, para que seja apresentado essa lei a partir do povo, né? Mas também não é certo de ser aprovado. E por conta de todo esse debate, essa questão religiosa, todo esse tabu, é uma coisa que eu vejo no nosso país, é muito difícil que tenha uma evolução nesse sentido. Entendi. O debate no Brasil vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que nós já voltamos. Estou aqui na Praça Brigadeiro Duarte, localizada no bairro do Juvevê, na cidade de Curitiba. Essa praça é uma das muitas da cidade que contam com o projeto Academia ao Ar Livre realizado pela Prefeitura. Esse projeto consiste no aumento da condição física, na melhoria da qualidade de vida e da saúde da população. Os equipamentos da academia utilizam o peso do próprio corpo para que seja realizado os exercícios de musculação e alongamentos. É indicado para jovens maiores de 12 anos, mas principalmente para pessoas da terceira idade.
Essa praça também possui 3 quadras, 2 poliesportivas e uma para a prática de basquete. E também possui outros equipamentos para a prática de alongamentos que não fazem parte do projeto Academia ao Ar Livre. Vale lembrar que é sempre importante a prática de exercício em qualquer idade, mas sempre tomando muito cuidado para não se lesionar. Pensando nesses cuidados, a Prefeitura de Curitiba disponibiliza no site um folder explicando como funciona cada equipamento da academia, dicas de alongamentos e como devem ser utilizados para evitar certos conflitos. Para mais informações sobre esse projeto, basta consultar o site da Prefeitura. Por hoje é isso. Vitória Martins para o iRepórter. Voltamos com o debate no Brasil. O tema de hoje é eutanásia. Estão participando do programa o advogado especialista em direito público Fabrício Matos e a enfermeira Maria Caroline Valdrigues. A eutanásia realmente é um assunto que divide bastante opiniões e nós vamos procurar saber o que as pessoas acham sobre a eutanásia. Confira. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso assunto sobre a eutanásia, eu queria perguntar para a Maria aqui, em caso de países que já praticam a eutanásia, né? Qual voz fala mais alto? Se é do médico, que por ser um profissional da saúde, ele tem que tomar a dianteira, ou é do paciente que está sofrendo de algum mal, que decide que não quer mais continuar no tratamento, que decide que quer realmente morrer? Então, a gente tem que pensar que quando a gente entra no campo, né, bioético dessa temática eutanásia, a gente consegue perceber que não existe uma eutanásia. Dessa eutanásia derivam outras eutanásias ou outras classificações dentro delas. Uma delas é a eutanásia ativa, não é? Em que o paciente, né, diz, eu quero acelerar a minha morte, eu não quero esta medida, enfim, é o paciente que tem a voz ativa.
A eutanásia passiva é aquela em que o médico toma ações, não é? Sem perguntar ao paciente, e aquilo acaba levando a um desfecho de morte, né? Dentro de uma situação de que o paciente vive algum processo de saúde e doença que não há cura. E existe também a eutanásia de duplo efeito, que são ações médicas prescritas e que inevitavelmente aceleram esse processo de morte. Então, assim, quando a gente pensa que existem essas classificações, a gente começa a entender quem são os atores, esses indivíduos que estão envolvidos nesse processo. Quando eu vejo assim que é o paciente que tem, é um paciente muito esclarecido, né? E quando é passiva, poxa, o paciente não existe uma abertura de todo o seu processo de saúde e doença que está vivendo para ele poder decidir sobre isto ou aquilo para a vida dele. E infelizmente, quando ela é desse quesito duplo efeito, são ações que, em vez de corroborarem para a melhora desse paciente ou para a estabilidade desse paciente dentro de um quadro grave que ele se encontra, acabam tendo ações que, enfim, derivam para isso. Eu penso assim que quando a gente olha para fora, uma pesquisa que foi feita, a pesquisa mais recente que eu encontrei no artigo de 2006, fala que, trazendo os dados de 2005 de Holanda, ele fala assim que os pacientes que pediram, então, entraram com pedido de eutanásia, não chegaram a 1%. Isso, né? Então, assim, a gente pensa que as pessoas vão entrar aí com os pedidos. E, assim, entrou com o pedido, não é amanhã que vai acontecer a execução, a consumação desse efeito. Vai ser instaurado uma equipe, né? Como eu já tinha falado anteriormente, vai se conversar com a família para ver se não tem interesses escusos por trás disso, como os testamentos, as heranças, enfim, essas coisas que são inerentes. Vai se verificar realmente a condição a condição física, psicológica, emocional, e eu achei muito interessante a condição espiritual. Então, assim, eles procuram ver esse indivíduo sobre um prisma né, de multi-olhares. De vários ângulos, né? Isso até encaixa a próxima pergunta, que é do Fabrício, que em caso de eutanásia, que o paciente queira, quais são os procedimentos, né? Daí, no caso agora mais jurídico, agora falando, que devem ser tomados. Não possui procedimentos. Basicamente, no nosso ordenamento aqui no Brasil não possui. Até mesmo acaba existindo por conta de todo esse conflito, o paciente vir a solicitar o médico. A recomendação do Conselho Federal e até mesmo minha como advogado não faça, porque ele vai acabar sendo enquadrado por um crime. Sim. Ele vai acabar sendo tipificado por homicídio. Até tem a questão da pena ser minorizada. Ele pode ser tipificado por um homicídio privilegiado ou por um auxílio ao suicídio. Sim. No privilegiado ele teria uma redução ali de 1/3 a 1/6 da pena, mas mesmo assim ele vai tá tipificando, ele vai estar caindo no artigo 121, que é o matar alguém, por conta dessa falta da nossa legislação tratar do tema, né? Então, infelizmente, aqui no Brasil não é uma coisa que deve, digamos, que se indique para o médico, realize a eutanásia. Até mesmo a gente não escuta no noticiário nada de médicos que praticaram, porque é uma coisa inviável, né? Entendi. Mas e o interessante é que na área da enfermagem também, o nosso Código de Ética Profissional veda totalmente o auxílio, ou a ação, ou enfim, qualquer ação que corrobore, que estimule ou que engendre ou que se ligue a essa prática, porque é considerada crime, né? Mas até voltando numa coisa que você falou, que existem várias eutanásias, né? Existe também a prática da ortotanásia. Sim. E eu queria saber daí agora para os dois, né? Do que ela se diferencia, e se no caso dessa ortotanásia também é tido como um crime, de repente, se vocês também recebem contraindicação para praticar dessa ortotanásia. O que eu consigo compreender disso é
que né, do processo de morte e morrer, dentro dessa complexidade bioética, a gente vê a distanásia. Eu costumo sempre falar para os alunos, né? Distanásia é aquela morte com dificuldade, né? Poxa, mas como que é uma morte com dificuldade? Uma morte com dificuldade é uma morte que existe, por exemplo, o paciente tem dor. Poxa vida, mas será que eu não posso conversar com a equipe médica, com a equipe multiprofissional, e a gente não consegue entrar com um plano terapêutico para alívio e extinção da dor? Sim, existem prescrições médicas, existem prescrições de enfermagem que aliviam, não é? Então, em vez de concorrer para dificultar, eu posso entrar com ações de alívio. Então, a distanásia é você não oferecer esse modo de conforto para a pessoa que inevitavelmente vai viver esse processo de morte e morrer, mas eu acabo dificultando. A gente tem situações bastante diferenciadas nas instituições de saúde quando a gente olha sobre o prisma do atendimento da saúde pública e da saúde privada, né? Então, inúmeros casos. Então, às vezes há um investimento a mais na vida quando a gente olha sobre esse prisma das instituições privadas, a gente olha por um outro prisma quando a gente trata sobre o aspecto da saúde pública, especificamente o Sistema Único de Saúde. Mas isso eu não quero, assim, concorrer para denegrir o nosso Sistema Único de Saúde. Acho que essas coisas se engendram com os atores, os profissionais que estão nas cabeças e também na execução disso, né? Sim. Então, existe uma decisão médica, existe uma decisão da enfermeira, existe uma decisão de vários profissionais ali dentro para isso. Eu sempre corroboro com essa, por exemplo, quando a gente está falando da distanásia, a enfermagem em si, eu digo assim, como é que eu vou olhar para esse indivíduo e como é que eu vou ajudar ele a passar por esse processo. E aí a gente vai buscar essas ações de cuidado, né, mediante uma avaliação que a gente faz, por meio de uma consulta de enfermagem para engendrar isso. Então, a distanásia a gente fica muito ali, né, nessa corda bamba. Eu acho que, para além disso, os recursos que a instituição oferece, né? Existem locais, gente, que a gente não vai ter lá a escala de fármacos para alívio da dor. Vai ter instituições que a gente vai ter que escolher entre o paciente A e B que vai receber tal ação, por conta que, às vezes, só tem um ventilador mecânico. Então, assim, situações que colocam a gente num estresse e que não partem só de uma decisão do eu profissional, mas que partem também de uma decisão de um contexto. Acho que a ortotanásia é a questão da morte como ela vem, né? É a questão até mesmo da a ortotanásia, a grande diferença para a eutanásia. A eutanásia, digamos, não há uma previsão que aquela pessoa vá morrer. Sim. Digamos, na eutanásia você estaria, para tirar a dor, o sofrimento da pessoa, você estaria matando ela. Já na ortotanásia é a morte natural. A pessoa, na verdade, assim, você já vê, aquela pessoa ela vai acabar morrendo de qualquer forma. Então, na verdade, é só, digamos, uma forma de acelerar a morte dela, né? Essa que seria a ortotanásia, né? Até mesmo o Conselho Federal de Medicina, ele permite a ortotanásia. Não sei se o Conselho de Enfermagem trata alguma coisa. O Conselho Federal de Enfermagem, ele tem estimulado muito essa questão, essa abertura da área dos cuidados paliativos. Sim. Então, os pacientes que vivem essa condição de ortotanásia e que vivem um processo de saúde e doença doloroso ou que causa sofrimento físico, psíquico, emocional e espiritual, a gente procura, então, dar esse auxílio. A área de saúde de cuidados paliativos é uma área que tem, aos poucos, sendo eclodido, e eu costumo dizer peculiarmente que os profissionais da área de saúde, né, isso não é uma regra 880, eles têm dificuldade de lidar com a morte nos seus ambientes de trabalho. E a gente não tem um esteio para isso. É como se morresse e a gente tivesse que, temos que tocar a vida para frente. Não, a gente tem que viver aquele processo de morte também, que acontece com a gente quando a gente vê uma outra pessoa partir. Eu acho que a gente também se reconhecer que a gente também é frágil nesse processo, mesmo sendo um profissional que oferece um serviço, um cuidado, uma possibilidade de auxílio. E a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe. Então, a gente fica, às vezes, se cria até uma certa
dureza, uma certa frieza, né? E, na verdade, a gente tem, eu costumo dizer, né, é muito, para mim, é muito conflituoso isso, porque, por exemplo, na área da enfermagem, a gente auxilia, né, as mulheres a ganharem os bebês, a gente também deveria ser uma coisa natural, a gente auxiliar as pessoas a viverem seu processo de morte e doença. Durante a minha atividade profissional, nossa, várias vezes eu tentei super agilizar os processos que eu precisava desencadear durante aquele período de trabalho, para eu poder colocar a minha cadeira lá do ladinho do paciente, segurar a mão dele e dizer, olha, eu estou aqui. O que você gostaria? Não sei o que ele gostaria. Não sei se é um algodão doce, eu não sei se é um carinho, eu não sei se ele quer falar com uma pessoa que ele queria resolver uma situação, eu não sei se ele só queria que eu estivesse ali e desse a mão. Eu vivi inúmeras situações, então eu penso que às vezes foi suficiente segurar a mão e dizer assim, olha, eu estou aqui. Às vezes era preciso ir conversar com a família para dizer, olha, ele já está entrando num processo de morte, vocês já conversaram, vocês já acertaram, vocês já falaram tudo o que tinha para falar, assim, para as coisas se desenrolarem. E eu consigo particularmente perceber que os pacientes que vivem ortotanásia, trabalhei muitos anos num hospital referência em oncologia, é que quando a gente conseguia alinhar essas situações, o paciente logo vinha a seu processo de finitude. Então, assim, existe uma complexidade maior, mas a gente precisa dessa ampliação dos olhares dos profissionais, e aqui eu chamo, sim, a atenção dos profissionais enfermeiros para viver isso, né? Até uma questão que acho que a gente pode notar que, pela forma que é tratada, a eutanásia muitas vezes acaba partindo do paciente, é ele que está sofrendo. Já a ortotanásia muitas vezes acaba partindo da família, porque muitas vezes eles já sabem que aquele paciente, infelizmente, ele não vai viver. Então, é um sofrimento que está se prolongando e, muitas vezes, a ortotanásia é aquele alívio, mas é aquela questão natural, né? Então, digamos, vai ficar só prolongando aquele paciente que vai acabar morrendo mesmo. Já é uma coisa certa, então é uma coisa que se finda, né? E como que é visto essa ortotanásia juridicamente? Juridicamente, pela questão, juridicamente é uma coisa que não é tipificada, porque, digamos, é diferente da eutanásia, você não está matando alguém, aquela pessoa já vai morrer. Então não é uma coisa que fica atípica, né? Não tem nada que se enquadre dentro da lei, somente na parte regulatória dos conselhos, né? Entendi. O Debate no Brasil está ficando por aqui. Agradeço a presença dos nossos convidados, obrigado Fabrício, obrigado Maria. Lembrando que para quem deseja ficar por dentro de mais notícias é só acessar o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br e também não se esqueça de nos seguir no Facebook, Instagram e Twitter @tvcampusunibrasil. E se inscreva no nosso canal do YouTube. Até mais.